eu não gosto de métodos prontos e determinados. Tá. Mas eu ensino Bíblia. Então eu tenho um método. Sim. Apesar de não quero que você entenda que isso é uma regra. Eu quero que você entenda que isso é um método que eu uso para ensinar meus alunos a estudarem a Bíblia e a entenderem a Bíblia. Então, por onde é que a gente começa? A gente começa pelos evangelhos. Por quê? Porque Jesus é o centro da palavra de Deus. Tudo que acontece na palavra de Deus está orientado para a vinda de Cristo. É por isso que nós vamos ver lá nos profetas, tem todas as profecias sobre a encarnação do Verbo. Nós vamos ver em toda a realidade do Antigo Testamento um direcionamento para o que iria acontecer. Tudo está apontando. Né? Tudo está apontando para Cristo. Toda a Sagrada Escritura aponta para Cristo. Então a primeira coisa que eu preciso estudar com os meus alunos é quem é Cristo. O que verdadeiramente Cristo é, o que verdadeiramente ele fez segundo a palavra de Deus. Então a gente começa pelos evangelhos. Eu trabalho com eles, isso que eu trabalhei aqui razoavelmente com você sobre os evangelhos. A gente trabalha... o objetivo de cada um. O objetivo de cada um e quem Porque às vezes Jesus. quando eu acho que eu comecei, eu não lembro por onde eu comecei. Se eu comecei do começo, se eu comecei dos evangelhos. Mas eu lembro que às vezes quando eu lia os 4 de uma vez, eu não entendia a diferença. Pra mim, tá repetindo a mesma história. Tipo, eu não conseguia entender, né? Parece que que eles estão falando a mesma coisa. Sim. Mas cada um é diferente um do outro. Inclusive dentro das mesmas histórias. Sim. Até as palavras que eles usam revela uma diferença entre eles de acordo com a intenção deles. Então a gente sempre começa pelos evangelhos entendendo quem é o autor e qual é a intenção desses autores. O que é que eles querem? E eu faço questão, aí é uma dinâmica minha, porque isso me ajudou muito. Eu faço questão também de trabalhar a história. Eu não desconecto a Bíblia da história. Entendi. Então Jesus foi um homem. Jesus viveu num ambiente. Jesus viveu num contexto histórico. Aquela época tinha vários problemas. Então, eu sempre trabalho, além da parte bíblica, eu trabalho também a parte histórica. Aí você vai falar do helenismo, dessas coisas todas. Quem era Jesus histórico? Quem era Jesus na história? Jesus era o quê? Era um galileu. Beleza, Jesus era um galileu. Você tá lá lendo, Jesus é galileu, chamado Galileu. Tá, o que é que significa Galileu? O que era Galileia? Vou falar besteira aqui. Galileia é como um subúrbio qualquer do seu local onde você estiver. Pensa aí onde você está nos assistindo agora, na cidade onde você está nos assistindo agora. Aí você vai dizer, nossa, esse é o pior local da minha cidade. Pronto. Essa era a Galileia. E foi ali onde o Verbo foi encarnado. Então eu trabalho toda a questão histórica, trazendo para um contexto em que as pessoas reconheçam o que realmente estava acontecendo. Isso é importante, Rogério? Isso é fundamental na minha leitura. Por quê? Porque você vai começar a ver que aquilo tem vida. Não é somente uma letra. Ali tem um espírito. Ali tem uma experiência. Ali tem uma dinâmica de vida. Que foi o que Jesus viveu. Que foi o que Jesus apresentou para nós. Jesus ele não nasceu em berços dourados lá de Jerusalém. Jesus nasceu em berços pobres, humildes da Galileia. Por quê? Porque o ministério dele começava por ali. Ele chegou a Jerusalém, mas o ministério dele começou para anunciar entre os menos favorecidos. Isso é fato. Isso aí tem todo um apelo para que nós também possamos cuidar dos menos favorecidos. Então essa parte histórica nos torna conhecedores e apropriadores de uma verdade que a Bíblia deseja nos revelar. Então eu sempre começo pelos evangelhos, que é o centro da mensagem. Depois dos evangelhos, aí a gente tem duas opções. Aí eu sempre vejo a turma como é que ela tá. Porque aí ou eu vou já para lá para o Antigo Testamento, ou eu continuo ensinando a doutrina cristã a partir das cartas de Paulo. Que aí traz uma doutrina cristã, traz um ensinamento cristão da convivência e da vivência cristã. É importantíssimo, por exemplo, Romanos. Romanos não deve ser um livro de leitura esporádica. Romanos deve ser um livro de leitura diária. Por quê? Porque a nossa vida cristã está ali em Romanos.
A gente se prende muito no Antigo Testamento. E não tenho nada contra o Antigo Testamento. Mas nós somos cristãos, nós não somos judeus. Eu era judeu, sabia, né? Você era judeu? Meu pai era judeu. Era? Então pronto. A lei mosaica é pro Elias. Não, eu tenho a dupla bênção. Tenho a bênção dos judeus e dos cristãos ao mesmo tempo. Olha só. Isso você quer? Eu tenho todas, né? Se você falar pra mim que eu tenho uma bênção, eu quero. Apareceu outra bênção aqui, dá pra mim, eu gosto. Ele quer de todos os lados. Exatamente, velho. Exatamente. Mas eu tive dificuldade pra aceitar Jesus por conta disso. Por causa da cultura judaica? Porque meu pai falava, velho. Sim. Era totalmente contra, né? Sim. Eu estudei escola católica e meu pai falava, se eu te pegar... É verdade, você quase foi coroinha? Não. Não? Eu ia pra... Isso não é verdade? Coroinha, não. Eu ia todo domingo na igreja católica pra jogar bola. Porque Só. o futebol era... Chamava Dom Bosco, lá no Bom Retiro. Quem jogava lá na minha época sabe. O culto não, a missa era tipo 8 da manhã e o futebol começava às 9. Só que você não podia jogar bola sem ir pra missa. Se não fosse pra missa. Aí eu ia pra missa, velho. Aí eu ia pra missa, comia e ia jogar bola. E sábado tinha um futebol lá também que era pra quem fazia catequese ou crisma, sei lá. Catequese. Só que eu não entrava na aula da catequese. Eu entrava junto com a turma da catequese, ia pro banheiro. Aí ficava esperando a hora do futebol. Aí eu ia pro futebol. Mas meu pai falava assim, ó, se eu te pegar rezando, você vai apanhar quando chegar em casa, não sei o que. Uau. Então era bem rígido, assim, ele não aceitava, não. Aí tinha uma crença do coração, dificilmente a gente consegue abrir nosso coração pra viver isso, né? Quando chegou o momento da minha vida que eu fiquei ateu, porque meu pai morreu quando eu tinha 12 anos e eu falei, Deus não existe, se existisse meu pai não tinha morrido. Eu fiquei uma fase de rebeldia ali, adolescência. Aí lá pros 20 anos eu comecei a aceitar o fato que Deus existia, mas achava ainda que era uma energia, lei da atração, essas coisas. E depois, quando eu comecei a ter as experiências, eu falei, eu posso acreditar em Deus, mas em Jesus não. Tipo, era uma, sabe, já tinha internalizado no meu coração aquela questão do judaísmo e tal, e eu não queria. Só que aí começou a acontecer um monte de coisa e não teve jeito. Não teve jeito. Aí não teve jeito. Começou a ler um pouco mais e não teve jeito. Não, eu tive experiência pesada. Experiência espiritual mesmo. Aí, que massa. Se não fosse, eu acho que eu precisava dessas experiências, porque eu era muito cético. Que massa. Isso a minha experiência também foi a partir disso. Eu era católico, mas nunca seguidor mesmo. E eu tive uma experiência que mudou completamente a vida mesmo. Todo o pensamento, tudo. Como é que o cara... Porque algumas pessoas ainda não tiveram uma experiência. Como é que eu posso buscar ter uma experiência? Pode. Como? Pode. Primeira coisa que você precisa para querer ter uma experiência é o desejo. Tem alguns pontos que são fundamentais para você viver uma experiência. Primeiro é desejo. Deus pode dar uma experiência a quem não deseja? Pode. Né? Eu me lembro que eu fui na igreja a primeira vez, eu tava lá com raiva, sem querer, e tive uma experiência. Sim. Eu não desejava estar lá. Eu não desejava ter uma experiência. Tipo, Paulo tava lá perseguindo os cristãos e teve uma experiência. Essas experiências dependem única e exclusivamente de Deus. Acabou, você não precisa fazer nada. Você pode só orar para que seu filho tenha uma experiência. Mas aí depende única e exclusivamente de Deus. Mas você que está aí nessa caminhada, esfriou na fé, amoleceu na caminhada, eu queria tanto ter uma experiência, eu queria tanto viver isso. Então, o primeiro ponto é o desejo. Quando as pessoas chegavam para Jesus, aí diziam, Jesus, se você quer, você pode me curar. Jesus disse, eu quero? Ué, é óbvio que eu quero. Eu quero saber se você quer. Eu quero saber se você deseja ser curado. É por isso que não é retórica as perguntas de Jesus, dizendo o que é que você quer? Um cego chamando Jesus diz, o que é que você quer? É claro, né, Jesus, que eu quero que você enxergue. Não, eu quero saber o que você quer. Porque você pode querer outras coisas e é isso que eu vou te dar. Então, não é tanto o que eu quero, mas o quanto eu quero também importa. Eu quero ter uma experiência, mas o quanto eu quero ter essa experiência? Eu dou aula também, eu tenho uma mentoria que eu chamo Despertar Espiritual. Esse despertar espiritual eu ensino duas coisas. As pessoas a ouvirem a voz de Deus e as pessoas profetizarem a mensagem de Deus.
Da hora. Então são 2 coisas que eu ensino, é uma mentoria fast, rápida, que eu trabalho logo com eles e a gente já vive umas experiências. E eu falo para eles, a profecia é isso, falo de tudo sobre a profecia, como é a profecia, eu digo, vocês querem profetizar? Eu terminei essa aula, uma turma esse ano, eu terminei ontem. E eu perguntei para eles, vocês querem profetizar? Teve uma que disse, Rogério, eu não tenho tanta vontade. Eu disse, fique em paz, você só vai ouvir. Fique em paz, não precisa se abrir, não precisa fazer nada. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.